para esta mensagem. Vai ser muito edificante para todos nós. E a palavra de Deus diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. O tema da mensagem que quero partilhar convosco é meros ouvintes da palavra. Quantos meros ouvintes da palavra estão aqui? Ok, pronto. Pensava que você se enganar e levantar o braço. Meros ouvintes da palavra de Deus. Então presta muita atenção na palavra que vou partilhar convosco e que ela possa acrescentar algo muito útil. Vamos usar o texto que acabámos de ler para tirar algumas lições e vermos alguns pontos. Então trataremos um pouco da importância de praticar, não somente ouvintes, mas sermos praticantes da palavra de Deus, praticantes da Bíblia, dar uso ao conhecimento que obtemos em cada culto, em cada exposição, em cada texto. Nós somos empoderados de uma informação, com uma informação. O que faremos nós com essa informação? Praticar. Temos que pôr em prática. Então não basta, à luz do texto, o texto, Tiago diz, não basta conhecer, não basta saber, não basta memorizar, não basta decorar, não basta. Temos que colocar em prática todo o conhecimento adquirido. E eu julgo que estou a falar para uma plateia, para irmãos que conhecem um pouco que seja da palavra de Deus. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Então acorda, ajuda-me a pregar, meu irmão. Se tiver a pregar para Lázaro, eu tenho que dizer: Lázaro, sai para fora. Mude de texto e prega de Lázaro. Amém? Estou a falar verdade ou mentira? Muitos de nós têm conhecimento adquirido. Então, o que temos feito com esse conhecimento? Temos colocado em prática, sim ou não? Ainda para mais quando Deus nos dá o discernimento do quão poderoso é esta riqueza, o conhecimento da palavra de Deus. Você sabe o quão poderosa é a palavra. Você sabe o quão bela a eficácia, a eficiência da palavra de Deus. O quanto ela é uma espada de dois gumes. E o que fazemos nós com ela? Meros ouvintes. E o texto ensina-nos. O texto alerta-nos. Se nós focar-nos somente em sermos meros ouvintes, podemos nos tornar em religiosos. Podemos acabar por ser religiosos. O que é um religioso? Religioso é aquele que adquire muita informação, anda muito sobre a teórica, mas não é um praticante. E nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Aquilo no qual nós baseamos a nossa fé é no Evangelho de Jesus Cristo. Nós andamos de acordo com as suas ordenanças, com os seus mandamentos. Então nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse, o Senhor, a palavra de Deus conclama, a palavra de Deus ordena-nos a observar, a guardar, a obedecer, a praticar a palavra de Deus. Não é somente um texto. De Gênesis a Apocalipse nós somos ordenados. A Bíblia conclama a sua igreja, adverte, o Senhor adverte, conclama, ordena-nos a observar,
a guardar e obedecer à palavra de Deus. Sermão do Monte. Jesus Cristo vai falar sobre a lei. E Ele vai dizer o quê? Não pensem que vim para revogar a lei ou destruí-la. Não vim, mas vim para cumpri-la. Então, se o nosso Senhor Jesus o fez, quem somos nós para não o fazer? E Ele diz que aquele que negar ou aquele que rejeitar um só mandamento da lei, mesmo que o menor deles, será considerado pequeno no reino dos céus. Então o Senhor quer que nós consideremos toda a Escritura. Não é só aquela que nos dá mais prazer. É toda a Escritura tem que ser praticada. Então o texto de Tiago que nós acabamos de ler vai trazer à luz a nossa obrigação, vai nos sensibilizar, vai mexer com a nossa estrutura espiritual, com a nossa fé, e vai nos alertar, vai chacoalhar a nossa fé, a nossa identidade cristã no tocante à prática da palavra de Deus. Amém? Nós não somos meros ouvintes. Primeiro ponto, Tiago começa com uma ordem direta. No verso 22, o texto diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Ordem direta. Tornai-vos. De forma imperativa. Para a igreja, para os cristãos, para aqueles que creem, para os salvos, para os regenerados. Tornai-vos, pois, praticantes. Por outras palavras, coloquem em prática no vosso viver diário toda a palavra de Deus. Coloquem em prática no vosso cotidiano, na vossa vida, dentro de casa, fora de casa, em prática a palavra de Deus. Em cada aspecto da tua vida, coloque em prática a palavra de Deus. E Ele aqui dá uma ordem. É uma ordem. E nós cristãos estamos habituados a lidar como às ordens que Deus nos dá. Nós cristãos muitas vezes somos chamados de quê? De rebeldes. Porquê? Porque não obedecemos à palavra de Deus. Muitas vezes sofremos as consequências e nem temos a mínima ideia porque é que acontece. Mas na verdade é porque somos rebeldes. Rebelde é aquele que se desvia de fazer, de cumprir uma ordem direta de Deus. Deus quer que nós cumpramos as suas ordenanças. Precisamos de obedecer ao que diz a palavra de Deus. E o termo praticar, no grego, tem dois significados. Primeiro, executar. Executar e realizar. Primeiro, executar vem de receber ordens. E as ordens têm que ser executadas. São ordens, meu irmão. Quer você goste, quer você não goste, todas as ordenanças estão escritas nesta palavra. Têm que ser cumpridas. Têm que ser feitas. Têm que ser executadas. Praticar é executar uma ordem. De capa a capa, a Bíblia é composta de ordens, mandamentos. A Bíblia ordena-nos, a Bíblia dirige-nos. Nós estamos debaixo de uma palavra. Nós cristãos temos que cumprir, está tudo escrito. Não tem como nós nos perdermos em meio do caminho. Pois está tudo lá, está tudo escrito. O que é que nos leva para longe do caminho certo? A nossa desobediência, a falta de executar as ordens que nos é dadas. Um exemplo, quando um general, um capitão, um comandante dá uma ordem, os seus soldados, o seu pelotão tem que executar. Tem que executar. Você não tem conhecimento nenhum de um soldado, ou se ele de alguma forma desrespeita, desautoriza o seu capitão, comandante, seja o que for, ele sofre as consequências, verdade ou não? Sofre as consequências. E você que fez tropa, sabe, tem um amigo, eu julgo que foi nos fuzileiros. Ele era assim, todo iriçado, todo estressado, todo nervosinho. Era rijo, era pequenino, mas era rijo, o Jorge. E lembro-me tão bem que em meio a... Como é que se chama quando entra
esqueci-me do nome que se dá, entrou para os fuzileiros, recruta, acho que é o nome que se dá. O recrutamento, entrou para o recrutamento, para a recruta, todo esperto, todo nervoso, desobedeceu lá um comandante, qualquer coisa, eu só sei. Sabem qual é que foi a punição que ele teve? Ele teve 1 semana a dormir, sabem onde? Dentro de um tanque de água. Sempre à noite os outros iam para as camaradas, ele ficava sempre de um tanque dentro de água. Foi a punição que ele teve. Eu não sei precisar quanto tempo foi. Se foi 5, 3, 4, 6, 7 dias. Sei que ele, quando veio a casa, diz: olha, por eu ser assim, sofri as consequências. E quantas vezes nós temos sofrido as consequências? E é o que Tiago tem em mente. A palavra de Deus é para ser escutada. Escuta, nós lemos, nós entendemos, nós dizemos amém, nós dizemos glória a Deus, Deus seja louvado. Nós vimos à frente, nós vamos para casa de coração cheio. Mas chega segunda-feira, o que é que nós vamos fazer? Procrastinar, protelar, vamos resistir, vamos deixar para trás. E simplesmente nós temos que executar. Se a Bíblia diz, ordena que o marido tem que amar a sua esposa, ponto. Não há maridos, amem as vossas esposas. E o termo, a exigência que a palavra nos dá é como? Qual é? Como é que os maridos devem amar as esposas? Como Cristo e deu a vida por ela. Olha o amor. Lá não diz, maridos, amem as vossas esposas se ela fizer sempre a comidinha que vocês querem, se ela passar a roupa da forma que vocês querem, se ela vos der sempre beijinho, se ela vos der sempre carícias. Não, é uma ordem para executar. Amar a esposa. E não é de forma qualquer. É da mesma forma que Cristo ama a sua igreja e deu a vida por ela. Se a Bíblia diz às mulheres, mulheres, sede submissas ao seu esposo. Ponto. Não é se o esposo não deixa a toalhinha, aí já sou, no chão, já sou submissa. Se o marido fizer todas as vontades, já sou submissa. Não. Sede submissa. Cada um tem que cumprir a sua, tem que executar a sua ordem. Ponto. Se cada um fizer a sua parte, teremos um casamento feliz. As ordens são para ser executadas. O lar é para estar organizado. É para o homem e para a mulher meditar de dia e de noite nas Escrituras. É para nós entrarmos no quarto e orarmos. É para guardarmos os nossos olhos de iniquidade. São ordens. É para executar. O outro termo grego da palavra praticar é o realizar. Realizar o quê? Realizar a vontade de Deus. Não sejam meros ouvintes, mas pratiquem a palavra. Praticar, executar ou realizar. Realizar o quê? A vontade de Deus. Deus tem uma vontade. Ou pensavam que eram só vocês, só nós? Deus tem uma vontade. E a vontade de Deus é soberana. Está escrito, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que esta é a vontade de Deus. Mateus 6, seja feita a sua vontade. Então, Deus tem uma vontade soberana, absoluta, e nós temos que praticar, temos que executar, temos que fazer a sua vontade, realizar a vontade do nosso Senhor, do nosso Jesus. A vontade dele é nossa prioridade. Nós nascemos, nós vivemos, crescemos em estatura e em sabedoria na palavra de Deus para realizar a sua vontade. Vontade. Está escrito na Bíblia como é que Deus quer, qual a sua vontade no tocante ao usar as nossas mãos. A Bíblia diz como nós usaremos as nossas mãos. Ele tem uma vontade para as nossas mãos. Existe uma vontade para a forma como nós usamos os nossos olhos. Existe uma vontade para a forma como nós usamos a nossa boca. Temos feito a sua vontade ou não? Temos falado aquilo que Ele quer que nós falemos? Sim ou não? A nossa cabeça, os nossos pés, o nosso corpo, o que temos feito com o nosso corpo? Temos feito a vontade de Deus em nós? Como temos usado, feito a vontade com o nosso coração? Onde temos colocado o nosso coração? Onde? No tocante ao dinheiro, como temos usado o dinheiro? O matrimónio, algo que nasceu no coração de Deus e foi confiado ao homem e à mulher para se tornarem uma só carne.
O matrimónio é a fusão dos céus com a terra e faz o homem e a mulher serem uma só carne. O que nós temos feito com isso, com o matrimónio, com os nossos filhos, com os nossos inimigos, com os nossos amigos. Deus deseja que nós obedeçamos a cada conceito bíblico. Nós não andamos aqui a brincar à carochinha, aos setanões. Isto não é Netflix, isto é a vida cristã. Nós não somos meros ouvintes, nós somos cristãos. Esta palavra é para todos nós. Nós não andamos a brincar, a fazer passar o tempo. Nós não estamos aqui para nos fazer sentir bem. Nós estamos aqui para receber ensino, para colocarmos em prática. Recebemos cá dentro para executarmos lá fora. Isto não passa tempo para massagear o nosso ego. As palavras que são ministradas aqui não é só para nós irmos com um sentimento emocional mais top, já estou tão aliviado. Quem disse? Pergunta aos discípulos se eles iam para casa e para os coliseus aliviados. Pergunta a eles nas catacumbas onde eles louvavam a Deus se eles se sentiam aliviados. Pergunta a eles se eles tinham medo, se eles tinham temor e tremor. Pergunta a eles como é que era. Se eles sofreram tudo isso, nós vamos andar aqui na praia? Não. Temos que levar com seriedade. Deus quer que nós obedeçamos à sua vontade. Segundo ponto que Tiago aborda aqui: a insuficiência de ouvir a verdade. A insuficiência. Pastor, mas já pregaste sobre a suficiência, a plenitude da verdade. Não, mas aqui eu quero falar na insuficiência. No contexto que Tiago usa neste texto, escuta, a insuficiência da verdade. A insuficiência da palavra. Qual é que é a verdade? Quando é que a verdade é insuficiente? O texto, no verso 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. O que é que o Tiago está aqui a querer ensinar-nos a nós? Quer dizer que não é suficiente conhecer a palavra. Não é suficiente ter acesso à palavra. Não é suficiente descobrir a verdade. Não é suficiente que os nossos olhos sejam abertos. Não é suficiente que nós saiamos da morte para a vida. Não é suficiente decorar a verdade. Não é suficiente memorizar. Não é suficiente estar exposto à palavra de Deus todo domingo, toda a quarta. Não é suficiente congregar numa comunidade onde a palavra é totalmente bíblica. Não é suficiente eu estar exposto a ouvir centenas de pregações. Não é suficiente congregar numa igreja bíblica. Não é suficiente. Não é suficiente eu participar em todos os cultos de domingo, quarta-feira, GUs, conferências. Não é suficiente. Não basta encontrar a verdade. Não basta encontrar, não basta ter acesso, não basta relacionar-me com a verdade, ouvir a verdade. Tudo isso é uma bênção, isso é uma riqueza, é um privilégio, glória a Jesus. Mas somente isso dá-nos acesso a 50% de vitória. 50% de acesso à vitória plena. É bom, é maravilhoso. Quem estava cego passa a ver, quem estava perdido se encontra, quem estava morto passa a viver. Mas não basta ter acesso, não basta conhecer. No tempo de Lutero, Idade das Trevas, o acesso à Bíblia era somente em latim. E só o alto clero, a Igreja Católica, tinha acesso às Escrituras. Mas entretanto, o povo teve acesso à Bíblia. Mas isso não bastou. Não bastava ter acesso às Escrituras. Não bastava ter acesso, porque isso só dava acesso a 50% de vitória. E Tiago vai nos dizer através deste texto: só acesso, só estar numa igreja bíblica, só receber doutrina da graça, só ter acesso a uma fé reformada, só ter pregação expositiva não é suficiente. O texto diz: ouvir a verdade não é suficiente. É necessário praticar. Praticar até no mundo secular, no mundo profissional. Você tem que saber, ter conhecimento teórico e depois tem que ter o estágio para ter conhecimento prático. Em muitos dos currículos que são nos currículos é exigido X tempo de prática. Quantos anos de
prática você tem? Verdade ou não? Nos anúncios de ofertas de trabalho, precisa-se de soldador. O cara que acabou de tirar o curso ainda não tem experiência alguma. Tem que ter 2 anos já de experiência, 4 anos de experiência, 5. E porquê é que pede experiência? Para que possa executar bem o trabalho. Então nós precisamos de praticar a palavra. Mas este ponto ensina-nos mais o quê? Este ponto expõe a nossa e qualquer outra religiosidade. Todas as religiões ou a religiosidade é marcada pelo quê? O que é que define? O que é que se destaca de uma pessoa religiosa? Tal como eu disse anteriormente, somente o conceito teórico. Tem muita teoria, tem muito conhecimento. Pode até ter doutoramentos, bacharéis, anéis. Pode ser a 4ª pessoa da Trindade. Pode ser o apóstolo, o bispo. Só conhecimento não basta. Só vestes não basta. Tem que ter prática. E os religiosos só têm teórica. Só mandam fazer. Os religiosos são assim, só têm conhecimento cá dentro e prática lá fora. Zero. É isso que destaca. É esse o conceito que destaca. É uma das marcas da religiosidade, é isso. Mas na verdade, muitas vezes são participantes no culto. Adoram, louvam, cantam, tomam Santa Ceia. Mas não passam de meros religiosos. Porque são meros ouvintes. Não colocam em prática tudo aquilo que lhes é passado. Terceiro ponto. A inércia do cristão é possível. É possível que nós, mesmo sabendo que somos vasos de barro com um tesouro precioso dentro de nós, nós continuarmos inertes. O que significa inércia? Escuta, amanhã disse que tinha ido ao Google pesquisar a definição, e aqui digo também, fui ao Google, definição, significado de inércia. E o filo porquê? Não vai estar aqui algum físico, matemático, engenheiro, doutor, professor, algum religioso que tenha muito conhecimento. E eu, para não falhar, Google, ou então a inteligência artificial, inércia. O que é que significa inércia? Olá, Luís, estás bom? Inércia diz o quê? Num vocabulário mais doutorado. Diz o seguinte: estabelece que um corpo tendo a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, caso a resultante das forças que agem sobre ele seja nula. Em outras palavras, o que é inércia? Que um corpo está parado, a menos que uma força o empurre ou o submeta a algum esforço. Contextualizando a palavra de hoje, inércia significa ausência de reação. Você é empoderado de informação. Você no culto até estremece, até chora, até ri, até salta, até dança, dá glória a Deus, se movimenta, salta, baba, precisa de ajuda, expulsa capeta, faz tudo isso, mas chega lá fora, nada. Inércia, não passa de emoção. Só emoção. Inércia. É impossível que muitos cristãos vivam assim. Sem dezenas de cultos, dezenas de pregações, dezenas de manifestação do Espírito Santo entre 4 paredes, mas lá fora inércia. Parece que há um bloqueio para o Espírito Santo agir lá fora, fora das 4 paredes. É a inércia do cristão que ouve tanto, tem tantas experiências com Deus em 4 paredes, mas lá fora parece que Deus não, é o cristão inerte. Sejais praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então Tiago traz essa possibilidade de eu ser um cristão meramente ouvinte, um participante. Vem só para ouvir, para engordar. E nós não fomos chamados para isso. Ele traz essa possibilidade. Há como eu estar exposto diante de grandes pregadores, profetas, reveladores, pastores que entregam chaves, carros, casas. Você sabe o que eu estou a falar? Você recebe, você chora, mas depois sai lá fora. Inércia. Não produz, não há fruto. Não há evidências que é cristão. O colega não sabe que você é cristão.
Não sabe, os colegas não sabem, não há evidências. Você não agradece, não ora, não abençoa. Inércia. Assim, de quatro paredes nos movemos. Eu posso estar exposto diante de todos esses pregadores, profetas, conferências, assistir a palavras, podcasts, todas essas coisas, Tiago Brunet, Pablo Marçal, toda essa malta que... mas não produz. Olhemos para a nossa árvore e vejamos que fruto ela tem dado. Isto é um alerta para a igreja. Se não tem dado fruto, temos que regá-la, temos que fazer algo. É possível que nós andemos 300 anos na igreja e não vamos produzir fruto. Eu dei um exemplo de uma árvore que tinha, foi lançada fora, à frente da janela da cozinha. Aquela árvore era uma árvore rebelde, não dava fruto. Todo dia leva água, mas as folhas eram todas encaracoladas, todas feias, todas... Não dava, eu não sei se era um limoeiro, se era uma laranjeira. Não dá fruto, já estou lá um ano, não cresce, não descresce. Não dá, não revela o que ela é. Não dás nada? Então, corta, lança fora. Tem ninguém do pano aí. Peço desculpa então. Não é possível nós vivermos assim. Já lermos dezenas, centenas de versículos, livros cristãos, estarmos acomodados. Sabem que está provado cientificamente que o ser humano tem uma alta performance para se adaptar. Até mesmo ambientes, situações das mais deploráveis que você possa entender. Imaginemos nós, dei o exemplo de manhã. Hoje, escolhe a pessoa mais chique. Agora à tarde não vou ser eu, tá? Mais chique, mais cheirosa, mais linda, mais maravilhosa. O Erlander. Lindo, maravilhoso, bonito, cheiroso, elegante. O Erlander hoje é lançado aos porcos. Mas a viver com os porcos. A condição de vida levou-o a isso. Talvez hoje ele pense que coisa, meu Deus. Mas a condição de se adaptar, se acostumar àquela situação é tão alta que ele daqui a 2 meses está abraçado ao porco, e se sair perto do porco vai sentir falta do porco. Em 2 meses o porco faz de almofada para ele. Em 2 meses ele adapta-se tanto, já discute com o porco quem come a última bolota, quem é a última bolota do pacote. Já fala, tiramos, socorremos o Erlander dessa situação deplorável. Mas ele já está tão... E você sabe que há muitos sem-abrigos que nós sabemos que quando são colocados novamente em habitação, eles não conseguem. Você sabe, eles não conseguem se adaptar à nova vida, à nova casa. Destroem a casa toda. Preferem viver na rua. Mas o Erlander, vamos resgatá-lo. E ele já está tão acostumado que não quer sair de lá. Cuidado. 4º ponto. E agora para os que estiveram de manhã. Agora Tiago diz que viver assim é auto-enganar-se. Ser um mero ouvinte é auto-enganar-se. É você aceitar ser enganado. Durante anos e anos e anos, ser um mero ouvinte e não praticante está a enganar-se. Está a auto-enganar-se. Aquele que só ouve a palavra e não a pratica está a enganar-se a si mesmo. Tornar-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É necessário que hoje nós entendamos que o que fazemos nós aqui como cristãos, na comunidade cristã Unânimes, o que é que nós fazemos? Como cristãos, eu sou cristão, não é um título, é uma identidade, é uma essência. Não é um hobby, não é um lifestyle, não. Ser cristão exige de nós sacrifício, exige de nós mudança. O que é que isso significa? É o crente que batizou, é o cristão que congrega, é o cristão que está na igreja, é o crente que toma a Santa Ceia, louva, adora, mas que não aplica os preceitos da Bíblia na sua vida. Está a enganar-se. Ouve constantemente informação sobre o Evangelho, sobre a salvação, e o que é que ele faz? Vive em ilusão.
É uma mera ilusão. Mas na verdade, ele se auto-engana ao ponto de achar que está tudo bem. Está tudo tranquilo. Como é que estás, mano? Está tudo bem. Mas é um mero ouvinte, um mero religioso. Como é que estás? Está tudo ok. Se auto-engana. E ele pensa que Deus o aceita dessa forma. Ele acha que vai ser aceito quando chegar o grande dia. Ele acha que está a edificar a casa sobre a rocha. Mas quando chegar o dia do juízo, ele verá que a sua casa não foi edificada na rocha, e sim na areia. E a condenação virá sobre ele. E o texto diz: ouvir sem praticar é viver apenas de aparência. É colocar um filtro na foto do Instagram. É procurar o melhor filtro para disfarçar as rugas, dar um olhar, o risco, o eyeliner. Como é que se chama esse negócio aí? Essa coisa aí é usar um filtro. Na sua vida é enganar-se a si mesmo, a consciência. Escuta, há um desafio, uma luta, MMA, entre a sua pessoa em si e a sua consciência. A Bíblia manda-te cuidar dos teus filhos de uma maneira. Tu precisas te sujeitar, tem que ser assim, ponto final, como eu já falei. É a tua consciência a dizer-te, e você sabe o que eu estou a falar. Muitas vezes nós agimos mal, mas a nossa consciência cá dentro diz: não é assim que tens que agir. A Bíblia diz que é para não fazer assim. A Bíblia diz que é para jejuar. A Bíblia diz que é para orar. A tua consciência matuta, guerra. E não, tu tentas amordaçar a consciência, pegar no pescoço da tua consciência. Cala-te que eu estou bem. Quem és tu para me acusar? Verdade. E dia após dia nós vamos vencendo. Até ao ponto de calares, matares, enganaste a ti mesmo. Mas Tiago vai um pouquinho mais além. Ele vai dizer que este termo, enganando-vos a vós mesmos, que no grego quer dizer contar mal. Contar mal o quê? Esta expressão contar mal era usada na matemática. Contar mal é errar a conta. É errar o saldo final. Aquele que é um mero ouvinte e não é um praticante, passa a vida a somar, e a conta faz o T da contabilidade, não é? Mas como falha as contas, dá os números iguais e mete os dois risquinhos ao lado. É assim, Liliana, ou não? Pensava que percebias um pouco de contabilidade, mas depois no final de últimas lições. Faz o T, ativo, passivo, soma, e depois faz aquele negócio e tem que bater certo umas contas com as outras. Depois normalmente quando a conta fecha, nós fazemos dois traços ao lado e dizer que está tudo fechado. Mas ele engana-se. Ele está a contar mal e vive um ano, um mero ouvinte, um não praticante, passa um ano, o T do ano 2022 bateu certo. Este ano foi o ano da vitória. 2023 está a contar mal. O mero ouvinte está a fazer contas no seu relacionamento, diz que está a bater certo, mas está a dar conta errada. Está a contar mal. No seu ministério ele pensa que está a bater certo, mas está a dar errado. No seu relacionamento está a dar errado. Na sua vida cristã está a dar errado. Está a contar mal o mero ouvinte. Os crentes que conhecem a palavra e não a praticam estão a cometer um erro de cálculo nas suas próprias vidas espirituais. Não conseguem fazer contas simples, porque o orgulho, o ego as cegou. As contas estão erradas. Mateus 23, versículo 1 a 3. Olha só quem falhou o erro. Mas pensavam que estavam a contar tudo bem. Os textos contabilísticos destes homens que eu vou falar estavam tudo certinho. Escuta, Mateus 23, 1 a 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Estava tudo certinho. Eles de peitos estufados, o seu nariz empinado. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Na verdade eles falam coisas certas, mas não praticam. Não agem como eles. O que é isto? Os fariseus pensavam que estava tudo bem, estava tudo certo, mas estavam errados. Qual o seu destino final?
condenação, inferno. O mero ouvinte, no final das contas, vai errar e vai para o inferno. Vai passar a vida eterna no inferno. É necessário que nós recalculemos, que nós analisemos novamente as contas da vida como temos vivido. A nossa vida cristã, somos meros ouvintes ou praticantes da palavra de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, na nossa igreja, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Os fariseus pensavam que estavam certos, mas estavam errados, erraram o cálculo. Errar o cálculo. Errar o cálculo é sair daqui, virar a esquina e prostituir-se com este mundo. Errar o cálculo é estar aqui, louvar a Deus, adorar a Deus. A conta até está a bater certo e tal, mas chega lá fora, pornografia no telemóvel. A sua consciência vai martirizá-lo, vai dizer estás errado, mas ele calora a boca da consciência e ele pensa que a conta está certa. É bater na mulher, sai daqui, viola a mulher, bate na mulher, agride o esposo, ofende o esposo, bate nos filhos, ofende o patrão. Isso é errar o cálculo cristão. É não colocar em prática. Quinto ponto. Tiago diz que o auto-engano leva à autoexposição. O cristão que é mero ouvinte, mais dia, menos dia, ele se vai auto-expor. Vai acabar por se expor, porque não vai conseguir a maquilhagem de ontem, já não vai servir para hoje, e muito menos para amanhã. Vai se auto-expor. Agora Tiago aqui faz uma ilustração, e nós lemos que ele fala de um espelho. E para que é que um espelho serve? Para mostrar, nós levantamos de manhã, principalmente as mulheres, não é? Os homens não. Está feito. O pastor Ricardo não é assim, nem precisa de passar. Mas a mulher não, está despenteado, tem coisa no dente, tem a pestana, tem as orelhas, tem as sobrancelhas, tem a roupa, olha assim, verdade ou não? Não, pronto, é só a minha lá em casa que faz. Ok, não, eu sou cristã, meu Deus, não faço assim para ver se... Ok. O auto-engano leva à autoexposição. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. Para logo se esquece como era a sua aparência. O espelho serve para mostrar as nossas falhas. O espelho revela o quão despenteados, bagunçados, amarrotados nós estamos. O espelho é a palavra de Deus, é a pregação expositiva ministrada em cima deste altar, que te expõe ao altar a ministrar sobre como cuidar da esposa, cuidar dos filhos, agir em meio ao evangelho. Você está a olhar para um espelho e tem que se ver no que é que está a errar. Temos que nos ver. Tem que ver se a camisa está amarrotada, se o cabelo está despenteado. O espelho. Se tu és feio, eu digo, se você é feio porque eu sou bonito, ok? Então não é se nós, iria usar não. Só para quebrar um pouco o gelo e sacar um sorriso do seu rosto. Se nós somos feios, só o espelho da Branca de Neve, ou a Cinderela, quem é que usava espelho? A Branca, espelho meu, quem é mais lindo que eu? Esse espelho talvez enganasse. Mas o espelho, se você está feio, vai ser feio, não vai ser bonito. Está a falar de ti, Guilherme. Sai ao pai, então é impossível. O espelho não vai enganar, a palavra de Deus vai revelar as tuas imperfeições. Se existe espelho no qual você tem que se olhar todo dia, nós temos que olhar todo dia, ver se estamos amarrotados, bagunçados, cabelo despenteado. É neste espelho que é a palavra de Deus, é nesta exposição desta palavra. E Tiago está a falar que o homem que ouve a palavra e não a pratica é aquele que olha ao espelho, vê as falhas e sai mesmo assim. Sai mesmo assim, cabelo despenteado, todo amarrotado, calça amarela, blusa azul, um tênis de cada lado,
cheirar a chulé, dente por lavar, orelha com cera. É o cristão que ouve a palavra, que é um mero ouvinte e não a pratica. É assim. Olha-se ao espelho, vê as falhas e não faz nada. E o que é que vai acontecer? Vai se expor. Vai se revelar quem ele é. Vai revelar-se, auto-revelar as suas imperfeições. Vai se expor no ambiente do trabalho. Vai se expor na escola. Vai se expor nas universidades. Vai se expor na igreja. O pessoal vai ver que ele não escovou os dentes, não penteou o cabelo, não arrumou a gola da camisa. Vai se revelar. Vai revelar o seu caráter, mais dia menos dia. A maquilhagem, a base não vai conseguir tapar, disfarçar as nossas imperfeições. Vai se auto-expor. Vai revelar o quão preguiçosa tu és. Vai revelar o mau caráter, vai revelar o desleixo que tens com a obra de Deus, com a tua casa, com o teu esposo. Vai revelar o quão irresponsáveis nós somos, o mero ouvinte. É o que acontece. Não pratica a palavra. Se auto-expõe. Na pregação é feita, o espelho é colocado. O espelho. E o espelho vai nos revelar se temos sido submissas ou não aos nossos maridos. Se temos amado ou não as nossas esposas. O espelho, a palavra de Deus é ministrada, se ergue aqui diante da congregação e vai mostrar o quão imperfeitos nós temos sido. E glória a Deus por a palavra revelar essas imperfeições. Glória a Deus por a palavra revelar as nossas imperfeições. Glória a Deus. Mas claro, para o mero ouvinte, para o religioso, não faz sentido. A pregação revela. Quando a a pessoa começa a ser exposta, começa a ser revelada o quão rebelde, o quão sensual ela vem para a igreja. Já nem dá conta da forma como vem vestida para a igreja, ou vestido para a igreja. Não dá conta das suas atitudes, das suas ações bruscas para com os outros. A falta de domínio próprio, a falta de amor ao próximo, tudo começa a ser exposto. E agora, por fim, quais as consequências de se obedecer ou não obedecer? Verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei de Deus, na lei da liberdade, e nela persevera, e não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que fizer. Aquele que não somente ouve, mas também pratica, será um bem-aventurado. Um bem-aventurado. Olhemos para a parte negativa. Primeiro, se aquele que ouve e pratica é um bem-aventurado, aquele que somente ouve é excluído dele a bem-aventurança. Bem-aventurado é uma pessoa que é abençoado, é próspero. Deus tem a sua atenção sobre ele. Deus cuida dele, cuida dos negócios, cuida do relacionamento, cuida dos filhos, prospera, o abençoa, confia nele as suas riquezas dos céus aqui nesta terra. Isso é um bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que persevera independentemente das condições. Esse é um bem-aventurado. Mas quem está fora dessa identidade, dessa condição de bem-aventurança, é o contrário. Totalmente negligente, pede emprestado, deve a toda a gente, cheio de dívida. Porquê? Porque não pratica. É o crente mimimi, o dói-dói, o queixoso, está sempre, não ganha para viver e muito menos para sobreviver. Vive constantemente em confusões, ou trata de arranjar confusões, vive bem em confusões. É só olharmos para a vida pessoal ou coletiva dessa pessoa, dá para ver. No meio da igreja, no meio dos teus amigos, consegues ver se ele é um bem-aventurado ou não. Consegues ver em meio a uma comunidade aquele que realmente pratica
pratica e o que não pratica, o cristão. E eu não estou a falar aqui de ter dinheiro. Eu não estou a dizer que o bem-aventurado é rico. Não, não tem que ser rico. Que o bem-aventurado não tem doença nenhuma. Não, tem. Passa por aflição. Não estou a dizer que o bem-aventurado tem um T4, T10, T20, 5 casas. Não. Um bem-aventurado tem disposição, acima de tudo, para obedecer à palavra de Deus. E como tem disposição, independentemente daquilo que ele tem ou não, ele vive bem, alegre. Só tem uma carcaça para comer esta semana. Glória a Deus. Bem-aventurado. Só estou desempregado faz 6 meses. Não sei como é que vou. Graças a Deus proverá. Mas o ausente de bem-aventuranças está desesperado. Endivida-se. Faz cartão de crédito. Mais um, mais outro, mais outro. Depois tem que fugir. A ausência da bem-aventurança é o que não pratica. O que não pratica. E é nítido. Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e não as pratica, assim assemelhá-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Correram rios, desceram as chuvas, sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e ela caiu. A ausência de boa aventurança. Não tem alicerce. Não tem estrutura, não tem fundamento, não tem essência, não resiste à mínima provação. Não vai resistir ao juízo. Não vai resistir ao juízo. E agora aquele que ouve e pratica. O que é que a palavra de Deus fala, diz-nos sobre aquele que ouve e pratica a palavra? Vejamos 2 textos no qual Tiago baseou o texto que lemos como base. Vejamos o Salmo 1, versículo 1. Vejamos como é a vida de um cristão que pratica a palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao invés disso, o que é que ele faz? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, pratica, cumpre, executa, faz a vontade de Deus. Quando? De dia e de noite. Como ele é como o homem plantado junto a correntes de água, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que ouve e pratica, tudo o que ele faz, ele é bem sucedido. Palavra de Deus. Se existe algo na sua vida onde você não tem alcançado sucesso, reflita. Está a faltar praticar a palavra de Deus. Agora Salmo 128, o homem que pratica a palavra. Vejamos. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Por outras palavras, pratica a palavra. O que é que acontece com ele? Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá. Meu Pai do céu. Você identifica-se com isto? Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Homens, a tua esposa no interior da tua casa, olha como é que ela será. O que ouve? Homens, você já orou a Deus? Deus, toca o coração da minha mulher. Deus, muda aquela alma, que ela seja sensível, que ela me beije mais, que ela queira que me dê mais carinho, que ela me cuide mais. Cumpra a palavra. Não exija da sua esposa aquilo que primeiramente é exigido ao esposo. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, ou seja, o homem que obedece à palavra de Deus, o homem que executa, cumpre, faz a vontade de Deus.
será uma mulher abençoada, os seus filhos serão abençoados, tudo o que ele fará dará certo. É o homem que ouve e pratica a palavra. Paremos de nos queixar, chorar no chão. Cumpra a palavra. É só fazer a vontade de Deus. Já reparaste em casais, pais, mães, aqueles jovens que obedecem à palavra de Deus, ou no mínimo fazem um esforço para fazer a vontade de Deus? Ninguém é perfeito. Uns caem. Uma coisa é cair, outra coisa é deixar-se cair, querer cair constantemente. Eles não são ricos, não são milionários, eles não são prósperos, passam por tribulações também, mas têm uma alegria na sua cara. Porquê? Porque cumprem. A família tem somente um teto de lata, um chão de terra, mas eles vêm alegres para o culto. Eles não vêm de Mercedes, nem de BMW, nem de Peugeot 3008, mas vêm para o culto a pé, trotinete. Porquê? Porque cumprem a palavra. Têm um sorriso, têm prazer, têm uma sopa para comer durante 15 dias, mas a família senta-se à mesa, os filhos, os pais, e estão alegres, vivem com pouco. Vivem a abundância. Viver em abundância não é ter muito, é viver a plenitude de Deus nesta terra. Temos que praticar a palavra, meus irmãos. Quer ser um bem-aventurado? Pratique a palavra. Temos que ser cristãos de caráter, dentro e fora da igreja. Quer ser um bem-aventurado? Reconcilie-se com os seus filhos, com os seus pais. Liga agora para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Espanha. Pai, perdoa-me. Mãe, perdoa-me. Mano, perdoa-me. Tio, amigo, peça perdão. Chega à tua casa, mesa de reuniões, que é a cama, marido e mulher. Não sei se na sua casa é, na minha é. A mesa de reuniões é a cama. Tem uma... Era para rir, meu pai do céu. No culto da manhã, o pessoal ri. No culto da tarde... Meu pai do céu, quase me estou a benzer aqui. Só está a gravar, não. Meu pai, sai daqui e coloca a sua casa em ordem. Sai daqui e converse com a sua esposa, coloca as casas em ordem. Não exija a liderança, conquista a liderança do seu lar, homem. Ama a sua esposa. Cultua ao Senhor em família. Leia as Escrituras regularmente, medite nas Escrituras, ora ao Senhor, jejum, trabalhe em prol da santificação. Seja um praticante, não somente um ouvinte. Fuja do mundo do pecado, das concupiscências da carne. Faça um offline nestas redes sociais. Agora, fim do fim. Tiago 2,14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago 2,17-19. E escuta, é importante isto que eu vou ler, que eu vou dizer-vos. Tiago 2,17-19. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morte em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus, fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Tiago está a dizer o quê? Que praticar a palavra ou não é uma evidência da nossa salvação. Ou não. Ou não. Você já deu conta que não falha um culto? Você serve na igreja assiduamente e pode correr o risco de não ser salvo porque não pratica a palavra de Deus na sua plenitude. Já dá essa ideia que é uma evidência da verdadeira conversão ou da falsa conversão. Você pode estar a pensar que é salvo, mas não. É um religioso. Passam anos e anos, a conta não dá certa. E o texto está a dizer: que proveito tem alguém dizer que tem fé? Que fé é esta? Fé salvadora. Mas não tiver a obra. Que obra? Prática da palavra, obedecer à palavra. Assim a fé sem obras é morta. Ou seja, é uma fé que não vale, não conta. Se você crer que existe Deus, se crês na palavra, ouves a palavra, ok? Até os demónios creem e estremecem. Somos nós salvos ou não? As tuas obras, as tuas práticas revelarão isso. Aquilo que fazes, as tuas ações mostrarão
quem tu és. 1 João 2 diz: aquilo que diz estar nele deve andar como ele, que aquele que diz estar nele deve guardar os seus mandamentos. Mandamentos. Sejamos ouvintes e praticantes. Vamos ficar de pé para terminar. Vou ler o último texto, que diz o seguinte, Mateus 7, 24 a 27. Já li há pouco. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos. E combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu e foi grande a sua queda. Talvez vocês já saibam, mas para aqueles que ainda não sabem, nós quando lemos esta parábola e ouvimos falar da casa edificada na rocha ou na areia, entendemos que estamos a falar da condição que nós vamos passar aqui nesta terra. Se eu for um cristão praticante, eu edifico a minha casa na rocha e nenhum vendaval, nenhuma tempestade que ocorrerá aqui nesta terra derrubará a minha casa. Se eu for somente um ouvinte, aqui nesta terra virão as tempestades e ela se destruirá. Mas o texto não quer dizer isso. E para que nós possamos entender o contexto do texto, temos que ler alguns versículos anteriores que eu não vou ler, mas vou explicar. O texto quer dar a ideia do quê? A casa na rocha irá ser provada no dia do juízo. Se você for um mero ouvinte da palavra de Deus, você irá edificar a sua casa na areia. A sua casa será edificada na areia. E no dia do juízo, sabe o que é que virá sobre a sua casa? Sobre a sua vida? Condenação. A casa não será testada aqui nesta terra. Será no dia do juízo. Mas aquele que é bem-aventurado, aquele que ouve e pratica, edifica a sua casa na rocha, e no dia do juízo não sofrerá a condenação. Tudo aquilo que fazemos não é em prol deste mundo, é em prol de um reino de Deus. O usufruto maior não será nesta terra, será eterno com o Senhor. Então que nós sejamos bem-aventurados, meus irmãos. Eu desafio-te a ser um bem-aventurado, a ouvires a palavra de Deus e a colocares em prática, em nome de Jesus. Quantos bem-aventurados estão aqui? Ou que querem no mínimo tornar-se um bem-aventurado em pouco tempo? Quantos querem tornar-se bem-aventurados na sua plenitude? Bora lá, igreja. Quantos querem? Diz assim comigo: eu quero ser um bem-aventurado. There's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move.